Em menos de um mês, o presidente interino Michel Temer precisou afastar 2 ministros após a repercussão das denúncias. Os escândalos reforçaram a instabilidade do governo. De certa forma, havia uma expectativa de que fizesse um governo mais limpo, vamos dizer assim. Um governo de notáveis, como o próprio Temer chegou a afirmar. Porém, com a formação do seu ministério e com essas denúncias, há, sem dúvida nenhuma, a fragilidade do seu governo. A presidente Dilma também cometeu o mesmo equívoco, na medida em que manteve também ministros. Alguns dos atuais ministros, inclusive, eram ministros no governo Dilma. Toma lá da cá continuou da mesma forma. E alguns sendo, inclusive, alguns ministros envolvidos na operação da Lava Jato. Isso sim pode prejudicar, principalmente no que diz respeito à percepção da população. Para esse cientista político, os escândalos não são capazes de interferir na decisão do Senado a respeito do impeachment da presidente Dilma. Como a margem no Senado ela não foi uma margem tão folgada para o impeachment, a base do antigo governo segue ali monitorando alguns senadores, os passos de alguns senadores que podem vir a mudar o seu voto, né, no julgamento final do impeachment. Particularmente eu não acredito muito em mudanças, mas em havendo cada vez mais desgaste do governo Temer, pode sim, quem sabe, acontecer uma mudança. A pressão popular tem influenciado as decisões tomadas pelos gestores. Não dá mais para o país conviver com esses escândalos de corrupção. A democracia brasileira ela tem que ser erradicada da corrupção, em geral, não importa o partido. Porque se é democracia, o povo quer o respeito, o povo quer ver suas necessidades atendidas. Tomando essa questão desse governo não ser legítimo, essas nomeações também, elas acabam não sendo legítimas e, por consequência, qualquer eventualidade deixa de ser legítima. A população também não está satisfeita e, no caso, os políticos deveriam melhorar mais em termos de saúde, educação, melhorar mais a questão econômica do país. Para os cientistas, políticos e sociais, os escândalos acumulados nos últimos anos serviram para mobilizar os brasileiros. Aproximaram os eleitores dos eleitos. Ao longo da história política do país, as grandes decisões, como o fim da ditadura, o início das eleições diretas, ou mesmo o afastamento do presidente Fernando Collor, foram sustentadas pela pressão popular. A gente tem visto que a sociedade tem despertado para questões antes um pouco invisibilizadas, silenciadas ao longo do tempo. E agora a gente tem visto transformações na esfera política que são resultado dessas pressões sociais. O povo, o cidadão, está desacreditado nos políticos, mas está mais acreditada no próprio poder político que tem. Então, a gente percebe que as pessoas acreditam mais no poder de mobilização, no poder de pressão. O acesso à internet fez a diferença nesse processo. Enquanto há 20 anos, 25 anos atrás, os movimentos sociais dependiam das formas tradicionais de organização e de comunicação, telefone, distribuir panfleto, ir para a porta das fábricas, ficar nas ruas panfletando, as redes sociais elas são capazes de mobilizar muita gente em muito pouco tempo. A gente pode ter certeza de que as pessoas estão cada vez mais críticas porque estão tendo acesso a muito mais informação, né, exigindo muito mais transparência, coerência do político. O que a população mais quer agora e que tem reflexo direto na aprovação do presidente em exercício Michel Temer é simples. Respostas. Ele precisa dar respostas à população para aquilo que a população vem sentindo, né? Aquele clamor que, na verdade, começou de 2013 para cá, né? A população mobilizada, a população atenta, fiscalizando e questionando é muito importante para o país.